Olá pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou a Laura, acadêmica de enfermagem da UniOeste de Cascavel, e eu estou aqui hoje em conjunto com os meus colegas, é claro, para explicar resumidamente os pontos mais importantes das secreções salivares. Bom, para iniciarmos, o que são secreções? Secreções é a adição de líquidos, enzimas e muco ao lúmen do trato gastrointestinal. Essas secreções, elas são produzidas por glândulas próprias e anexas. Essas glândulas anexas, elas são aquelas que desembocam no decorrer do sistema, como as glândulas parótidas, as submaxilares, a sublingual, o pâncreas e o fígado. As próprias são as glândulas que trabalham no próprio sistema e são responsáveis pela secreção de muco, que serve basicamente para a proteção do trato gastrointestinal. As glândulas da secreção salivar são as parótidas, submaxilares e sublingual. Elas se parecem com cachos de uva. Nessas três glândulas existem os chamados ácinos, que é como se fosse uma estrutura arredondada formada de células acinares, que produzem a saliva inicialmente e tem aproximadamente a mesma composição eletrolítica do plasma, ou seja, ela é isotônica. Logo após serem produzidas, as células ductais modificam essa saliva através da absorção de sódio e de cloro e da secreção de potássio e bicarbonato, tornando a saliva final hipotônica, ou seja, menor que a composição eletrolítica do plasma. E as células miopiteliais, que quando estimuladas via neural, se contraem e ejetam a saliva para a cavidade oral. Bom, pessoal, essas células acinares, elas são reguladas e comandadas pelo sistema nervoso autônomo, simpático e também pelo parasimpático, onde o efeito do parasimpático ele é mais predominante que o simpático, fazendo aumentar a secreção, essa produção de saliva. Por exemplo, ao comer uma paçoca, que é um alimento muito seco e esfarelado, às vezes é necessário mais saliva para que as partículas digeridas inicialmente formem um bolo, de alimento, e deslizem de forma mais rápida e eficaz, evitando assim entrar nas vias aéreas através da laringe, passando, portanto, pela faringe, seguida do esôfago e também do estômago. Vamos falar um pouquinho da saliva. A saliva ela é composta por água, eletrólitos, enzimas, calicreína e muco. Quanto às enzimas, a alfa-amilase promove a digestão inicial dos carboidratos e a lipase lingual a digestão inicial dos lipídios, unindo e lubrificando os alimentos, facilitando assim o movimento do alimento para o próximo segmento, ou seja, da boca para o estômago, através do esôfago. O muco, ele já tem uma função deslizante, protetora também, e serve de auxílio ao sistema digestório. A saliva, ela também tem propriedades de higienização da mucosa oral, e tem componentes também antibacterianos, que a protege, evitando o aparecimento de cáries dentárias. Vamos falar um pouco sobre secreções gástricas. As células da mucosa gástrica secretam o suco gástrico, que é composto basicamente por ácido clorídrico, o pepsinogênio, fator intrínseco e o muco. O ácido clorídrico, junto a esse pepsinogênio, eles iniciam o processo de digestão de proteínas, enquanto o fator intrínseco já é necessário para a absorção de vitamina B12 lá no ilho. E o muco, ele protege a mucosa gástrica da ação corrosiva desse ácido clorídrico. As glândulas gástricas, elas são compostas por três tipos de células. As células mucosas do colo, que secretam o muco, bicarbonato e pepsinogênio, onde o muco e esse bicarbonato eles têm efeito protetor sobre a mucosa. As células pépticas, também chamadas de principais, que secretam o pepsínio, que é uma enzima inicialmente inativa, mas que é convertida em pepsina lá no pH gástrico baixo. Essa pepsina, ela é protease, ou seja, inicia o processo de digestão das proteínas, e as células parietais, que secretam o ácido clorídrico e o fator intrínseco. A secreção de ácido clorídrico, que é a função das células parietais, é controlada pela liberação de acetilcolina pelo nervo vago, pela liberação de histamina, que é secretada pelas células ECL, e pela liberação de gastrina, que é liberada na circulação sanguínea pelas células G do próprio estômago. A secreção gástrica é basicamente dividida em três: a fase cefálica, gástrica e intestinal, sendo a fase gástrica uma das mais importantes, pois quando o alimento proteico chega até o estômago, ele vai desencadear três mecanismos.
Os dois primeiros mecanismos desencadeados pela distensão do estômago é a estimulação vagal direta das células parietais e a estimulação indireta das mesmas células através da liberação de gastrina. Já o terceiro mecanismo envolve os reflexos locais que estimulam a liberação de gastrina sobre as células G. Sobre as secreções pancreáticas. O pâncreas ele possui uma porção endócrina e uma porção exócrina. A secreção pancreática ela é composta por porção aquosa e rica em bicarbonato, que neutraliza os íons H+, entregues ao duodeno pelo estômago, e uma porção enzimática, que vai digerir carboidratos, proteínas e lipídios em moléculas absorvíveis. O pâncreas exócrino está organizado de modo semelhante aos das glândulas salivares. Ele lembra um pouco um cacho de uva também, com cada uva correspondendo a um só ácino. É inervado pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, onde a atividade parasimpática vai estimular a secreção pancreática e a atividade simpática vai inibir a mesma secreção. Os componentes enzimáticos e aquosos são produzidos por mecanismos distintos. Por exemplo, as enzimas são secretadas pelas células acinares e o componente aquoso pelas células centroacinares. A secreção pancreática ela possui duas funções. A primeira delas é secretar as enzimas necessárias para a digestão de carboidratos, proteínas e lipídios, como eu havia falado antes. E a porção enzimática de executar as funções digestivas. A segunda função seria neutralizar os íons H+, no quimo entregue ao duodeno pelo estômago. E para completar, a secreção é regulada por fase cefálica, gástrica e fase intestinal, sendo a fase intestinal a mais importante. Durante essa fase, as duas secreções enzimáticas e aquosas são estimuladas, pois a presença de alimento no intestino leva à liberação de dois tipos de hormônios intestinais, a CCK e as secretinas. O quimoácido, que chega lá no intestino, vindo do estômago, necessita da rápida neutralização pelo suco pancreático contendo bicarbonato, que nós sabemos que faz a alisação. Os efeitos da secretina são potencializados pela CCK, e essa CCK ela é potencializada pela acetilcolina, através dos reflexos vagovagais. Vamos para a secreção biliar. Bom, os componentes do sistema biliar é o fígado, a vesícula biliar, o ducto biliar, o duodeno, o íleo e a circulação porta. Os hepatócitos, que são células contidas lá no fígado, continuamente sintetizam e secretam os constituintes da bile. A bile, ela flui para fora do fígado através dos ductos biliares e enche a vesícula biliar, onde vai ser armazenada. Quando a quimo atinge o intestino delgado, é secretado aquele hormônio CCK que a gente havia comentado antes. Ele vai estimular a contração da vesícula biliar, provocando o fluxo da bile armazenada na vesícula para o lume e para o duodeno. Já no intestino delgado, os sais biliares eles irão emulsificar e solubilizar os lipídios da dieta, em pacotes chamados micelas. Quando a absorção dos lipídios é cortada, os sais biliares são recirculados para o fígado, por meio da circulação anterohepática. Assim, o fígado deve repor somente a pequena porcentagem que é excretada nas fezes. Então, assim, podemos dizer que a bile é necessária para a digestão e absorção dos lipídios no intestino delgado, sendo uma mistura de sais biliares, pigmentos biliares e também o colesterol. Para concluir o nosso raciocínio, nós podemos dizer que o sistema digestório ele tem uma função de manter os nutrientes do organismo num fluxo contínuo. Ele pode-se dizer que seria a porta de entrada de substâncias nutritivas ao nosso organismo. Por todo o trato digestório, os alimentos são digeridos de acordo com propriedades. Essa digestão ela vai envolver processos químicos e físicos. Dentre os químicos, nós podemos dar a ação das enzimas que quebram as moléculas para serem absorvidas. E já nos processos físicos, eles envolvem deglutição, mastigação e a contração dos órgãos. Por fim, o sistema digestório é essencial para a obtenção de energia e degradação do alimento. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, que ele tenha sido útil para todos vocês. E se puder dar um like, nós agradecemos. Até mais e tchau, tchau. Like a bullet train